Imagine segurar entre as mãos um pergaminho amarelado pelo tempo, uma relíquia que resistiu aos séculos carregando segredos esquecidos. Não é apenas um pedaço de papel envelhecido, mas um mapa meticuloso traçado em 1698 por uma das mentes mais brilhantes da cartografia da época, Semyon Remizov, um homem cuja precisão e rigor eram lendários. Agora, ao examinar as linhas que delineiam o extremo oriente russo, onde o poderoso rio Amur deságua no oceano, nossos olhos se deparam com algo que desafia toda a lógica histórica. Dentro de um quadrado vermelho, como um alerta do passado, a própria mão de Remizov escreveu palavras que soam como um enigma explosivo. Até este lugar chegou Alexandre, o Grande, aqui escondeu um rifle e deixou um sino. Pare por um instante e absorva o peso dessas palavras. Um rifle. Uma arma de fogo. Em pleno século IV a.C., quando, segundo todos os livros de história, os soldados de Alexandre Macedônio empunhavam espadas de bronze, lanças afiadas e arcos compostos. Uma era de falanges impenetráveis, torres de cerco e batalhas corpo a corpo, onde o fogo ainda era apenas uma faísca nos sonhos distantes da humanidade. A ciência oficial nos ensina que a pólvora e as armas de fogo só ganhariam força mais de 1000 anos depois. Então, como explicar essa anotação absurda, quase blasfema, feita por um cartógrafo respeitado, cuja reputação nunca foi questionada? A primeira reação é descartá-la, um erro de transcrição, uma brincadeira de algum copista posterior, ou talvez a fantasia de uma mente cansada. Mas os registros são implacáveis. Não há dúvida, aquela frase foi escrita pela própria mão de Remizov. Não é invenção. Não é lenda. É um fato gravado em tinta secular, um detalhe que deveria ser impossível, mas que ali está, desafiando-nos. E é aí que o problema se torna avassalador. De um lado, o edifício inquebrantável do conhecimento acadêmico, erguido sobre milhares de estudos, teses e tratados que descrevem o mundo antigo com precisão cirúrgica. Do outro, uma simples frase em um mapa antigo, capaz de rachar essa estrutura como um terremoto racha o solo. Como conciliar o inconciliável? Como um general que, segundo os anais, jamais ultrapassou as fronteiras da Índia, poderia ter deixado vestígios às margens do Amur, a milhares de quilômetros de distância? E o que dizer desse rifle? Que tecnologia oculta estaria por trás dessa menção? A mente se recusa a aceitar. É como se, de repente, o chão sob nossos pés se abrisse, revelando um abismo de possibilidades que a história oficial teima em ignorar. E se estivermos errados? E se o que nos ensinaram não passa de uma versão editada da verdade, uma narrativa conveniente que omite páginas inteiras do passado? Não vamos nos apressar em julgar, nem oferecer respostas fáceis. Esse mapa não é uma resposta, é um convite. Uma porta entreaberta para um labirinto de mistérios que a ciência tradicional prefere manter trancado. Talvez aquela anotação não seja um equívoco, mas uma pista cifrada, um farol apontando para uma realidade alternativa, cuidadosamente apagada dos registros. É a ponta de um iceberg que, se explorada, pode nos levar a descobertas capazes de abalar os alicerces do que acreditamos saber. Aceitamos o desafio. Porque é nos recantos sombrios, além das verdades oficiais, que a história verdadeira muitas vezes se esconde. A inscrição de Remizov é um artefato solitário, mas poderoso, como uma chave sem fecho. Para entender o que ela abre, precisamos encontrar outras peças desse quebra-cabeça, outros indícios espalhados pelo tempo. E quando começamos a buscar, uma coisa salta aos olhos: os registros oficiais, aqueles mesmos que sustentam nossos livros didáticos, guardam um silêncio ensurdecedor. Falam de estratégias, conquistas e intrigas políticas, mas nenhuma palavra sobre algo que, mesmo remotamente, lembre uma arma de fogo. Quando a história convencional se cala, resta-nos mergulhar em fontes que a academia descartou há muito, rotulando-as de mitos ou a ficção poética. É hora de adentrar o universo das crônicas alternativas, um oceano de lendas, épicos e narrativas que, durante séculos, circularam com o mesmo fervor que os textos sagrados. No Ocidente, são conhecidas como a Romance de Alexandre, no Oriente, como Skandarnama. Esses escritos pintam um retrato do conquistador macedônio que nada tem a ver com o general racional dos manuais. Aqui, Alexandre dialoga com seres fantásticos, desce ao fundo do mar em uma esfera de cristal e ascende aos céus montado em criaturas aladas. Para os puristas, não passa de fantasia. Mas e se, por trás dessas alegorias, esconderem-se eventos reais, tão avançados para a época que os antigos só puderam descrevê-los através do simbolismo?
rejeitar essas fontes em bloco é fechar os olhos para um tesouro de informações. Vamos agir como detetives, nenhuma pista, por mais improvável que pareça, será descartada sem antes ser examinada. Vamos tirar o selo de inverossímil desses textos e lê-los como testemunhos codificados em uma linguagem que ainda não deciframos por completo. E é exatamente aí, nessas páginas consideradas inautênticas, que encontramos repetidas menções a tecnologias e armas que não deveriam existir na antiguidade. Entre todas essas obras proibidas, uma se destaca pela grandiosidade, a Shahnameh, a épica livro dos reis da literatura persa. Em suas páginas, o poema descreve com riqueza de detalhes a campanha de Alexandre, ou Iskandar, como o chamavam, rumo ao Oriente, e seu confronto com o rei indiano Porus. E é nesse relato que encontramos não apenas um indício, mas uma descrição quase técnica de um armamento que desafia toda a cronologia estabelecida. Este pode ser o fechadura que nossa chave, a inscrição de Remisov, foi feita para abrir. Prepare-se. Vamos reviver uma batalha que, talvez, não tenha sido travada com as armas que nos contaram. Depois de esmagar o Império Persa, o exército de Alexandre parecia invencível. Ébrios de vitória, seus soldados avançaram para o leste, em direção às terras míticas da Índia, onde, segundo alguns textos, o objetivo não era apenas conquistar, mas apagar conhecimentos ancestrais, os segredos védicos que os sábios arianos haviam confiado aos hindus. Mas em seu caminho ergueu-se Porus, o rei indiano, e com ele uma força contra a qual até os macedônios poderiam ser impotentes, os elefantes de guerra. Hoje, é difícil imaginar o terror primitivo que essas bestas colossais inspiravam. Não eram apenas animais, eram máquinas vivas de destruição, capazes de esmagar falanges inteiras sob seus pés. Mas o que os textos antigos sugerem é que Porus possuía algo ainda mais letal. Não eram meras bestas blindadas, eram fortalezas móveis, revestidas de bronze, com torres de batalha erguidas sobre seus dorsos, de onde arqueiros desferiam uma chuva de flechas mortal. Cada passo seu fazia a terra tremer. Seu rugido, semelhante ao troar de 1000 trovões, paralisava até os corações mais destemidos. Esmagavam fileiras de infantaria como um vendaval arrasando um campo de trigo, enquanto suas presas transpassavam cavaleiro e montaria em um só golpe. Mas nem isso era o pior. Quando os espiões de Alexandre retornaram do acampamento de Porus, seus relatórios deixaram até os generais mais experientes em estado de choque. Falavam de gigantes capazes de ceifar cavalos a 2 milhas de distância. O que era aquilo? Um elefante de guerra comum, cujas capacidades haviam sido distorcidas pelo medo dos batedores? Ou, sob o nome de elefante, escondia-se algo muito mais sinistro, uma arma de longo alcance cujo mecanismo os espiões, atordoados, não conseguiram compreender e descreveram da única forma que seus olhos assustados permitiam? Os textos revelam que eles até esboçaram a criatura em desenhos e moldaram uma réplica em cera, para que o rei pudesse avaliar, com seus próprios olhos, a escala da ameaça que se aproximava. Coloque-se no lugar de Alexandre. À sua frente, uma muralha de carne, osso e fúria indomável, uma avalanche viva contra a qual suas falanges, que haviam conquistado metade do mundo conhecido, pareciam frágeis como vidro. Espadas e lanças ricocheteariam na pele grossa daqueles colossos. Flechas não passariam de picadas de mosquito. Qualquer ataque seria engolido, qualquer defesa, esmagada. Pela primeira vez em sua campanha vitoriosa, o gênio estratégico do macedônio esbarrava em um problema sem solução. A situação era desesperadora. Alexandre convocou seu conselho, 60 sábios, astrólogos e estrategistas, as mentes mais brilhantes de seu tempo. Dirigiu-se a eles com uma única pergunta, cortante como uma lâmina: quem pode me dar um meio de derrotar esses elefantes? Um silêncio pesado caiu sobre a tenda. Os generais calaram-se, a arte da guerra não tinha resposta. Os soldados só podiam preparar-se para a derrota inevitável. Parecia que a grandiosa campanha indiana terminaria ali, às margens do Hidáspes, em um massacre humilhante. A tensão atingira seu ápice. Mas foi exatamente nesse momento de desespero, quando os métodos tradicionais falharam, que nasceu algo revolucionário. Os sábios de sua corte refletiram e conceberam o que o mundo ainda não havia visto. Decidiram opor à força bruta da natureza algo forjado no fogo e no metal. Criaram uma arma que parecia sair de outra era. Por ordem de Alexandre, os melhores ferreiros e engenheiros põem-se ao trabalho. Imagine oficinas gigantes, onde o martelar incansável das bigornas e o brilho das forjas nunca cessavam. Do ferro e do cobre, nascia uma legião de guerreiros inanimados.
O Chanyami descreve isso com uma precisão impressionante: um cavalo oco de ferro, com selim e cavaleiro do mesmo metal, vedado com cobre e pregos para formar uma estrutura hermética. Dentro dessa máquina montada sobre rodas, era despejada uma substância misteriosa, o naft negro. Alexandre, ao inspecionar o protótipo, aprovou. A ordem foi dada: produção em massa. Em pouco tempo, milhares daqueles cavalos de ferro silenciosos estavam alinhados diante dele, uma cavalaria mecânica, como nenhuma outra já vista por um governante. Quando os exércitos colidiram na batalha decisiva, entre nuvens de poeira e gritos ensurdecedores, os homens de Alexandre ativaram sua arma secreta. Assentaram o naft dentro das estruturas de metal e, no instante seguinte, o campo de batalha transformou-se em inferno. Chamas irromperam dos ventres dos cavalos de ferro. Com um rugido ensurdecedor, aquelas máquinas flamejantes avançaram contra as linhas inimigas. O efeito foi devastador. Assim que os elefantes de guerra viram aquelas criaturas cuspindo fogo correndo em sua direção, o caos tomou conta de suas fileiras. Animais disciplinados, orgulho do exército de Poros, enlouqueceram de terror. O fogo lambia suas trombas, causando uma dor insuportável. Os condutores perderam o controle. A muralha indestrutível desmoronou em uma debandada caótica, pisoteando seus próprios soldados. Todo o exército indiano, incluindo seus temíveis elefantes, foi disperso e aniquilado. E Alexandre, como narra o poeta, perseguiu seus inimigos como um vento implacável. Essa cena é tão vívida e brutal que parece fruto de uma imaginação desmedida. Mas, por um instante, deixemos de lado as emoções e, como investigadores frios, analisemos as pistas deixadas pelo antigo poeta. O que ele realmente descreve? O detalhe crucial é o naft negro. Hoje, associamos essa palavra a petróleo ou seus derivados. Mas o termo tem um significado mais antigo, revelador. Dicionários antigos definem naft como um material desenvolvido por sábios, que arde onde quer que seja lançado. O Chanyami especifica que não se tratava de um simples fogo, explodia com estrondo, fumaça e chamas. E, acima de tudo, sua cor era negra. Diante de nós, temos uma descrição quase técnica do pólvora. Agora que identificamos o combustível, observemos o recipiente, uma estrutura metálica oca, selada e montada sobre rodas, projetada para ser móvel e cuspir fogo contra o inimigo. Isso não é uma metáfora poética, é uma descrição precisa de um canhão sobre rodas. A imagem do cavalo e do cavaleiro, provavelmente, é uma alegoria. Na antiguidade, armas frequentemente recebiam nomes de animais ou eram decoradas para inspirar terror. Conhecemos arietes em forma de cabeças de carneiro e catapultas chamadas de amburros selvagens. É possível que as primeiras peças de artilharia fossem estilizadas como figuras equinas, para amplificar seu impacto psicológico. Mais ainda, o poeta, sem perceber, pode ter descrito outro tipo de arma móvel, o zamburak, ou um rifle de camelo, uma pequena peça de artilharia montada em celas giratórias sobre camelôs. Esse armamento tornou-se popular na Ásia, inclusive no subcontinente indiano, a partir do século X. Talvez, na mente do autor, a imagem do canhão sobre rodas tenha se fundido com a do zamburak, gerando essa quimera de um cavalo de ferro cuspidor de fogo. A análise detalhada do Chanyami, portanto, nos leva a uma conclusão estonteante. Sob a forma de um épico mitológico sobre elefantes, o que temos é, na verdade, um relatório preciso do primeiro uso registrado de artilharia na história. Mas, se isso não fosse apenas uma licença poética, existiriam outras provas de que Alexandre dominava tecnologias do futuro? A descrição da batalha no Chanyami é impressionante, mas qualquer teoria baseada em uma única fonte permanece vulnerável. Um cético poderia argumentar que se trata apenas de um poema, fruto da imaginação de Ferdowsi. No entanto, e se não for? E se o Chanyami não fosse um caso isolado, mas o eco mais famoso de uma tradição inteira que descrevia o avanço tecnológico do exército de Alexandre? Assim que começamos a escavar mais fundo nos arquivos persas, descobrimos que essa hipótese ganha força. A história da cavalaria de ferro não é invenção de um único poeta, é um motivo recorrente, espalhado pelas páginas de inúmeros manuscritos antigos. Tomemos, por exemplo, outro texto. Consideremos agora outro manuscrito persa, datado do século X, intitulado Darab Neime. Nele, deparamo-nos com uma narrativa surpreendentemente similar.
Segundo esse texto, Alexandre, agindo sob orientação direta de seu mentor Aristóteles, ordenou que fossem forjados cavalos e cavaleiros de cobre. Sob seus cascos, foram instaladas rodas, e no ventre das figuras metálicas não se colocou simplesmente nafta, mas uma mistura inflamável específica, areia, enxofre e nafta. Não se trata mais de uma imagem poética, mas de uma receita prática para um composto incendiário. E o desfecho da batalha? Descrito de maneira quase idêntica. Os elefantes, ao tocarem as máquinas metálicas incandescentes que avançavam pelo campo de batalha, incendiaram-se e fugiram em pânico. Mas não para por aí. Em outro texto, Skandarneime, cuja criação remonta aos séculos X e X, encontramos a mesma história, porém contada de forma distorcida, como se narrada por alguém que não compreendia plenamente o que descrevia. Aqui, o autor afirma que o exército de Alexandre cobriu camelôs com um piche e sobre eles colocou caixas, cada uma com um arqueiro dentro. Durante o ataque, esses guerreiros lançavam garrafas incendiárias de nafta contra os elefantes. É evidente que o autor se confundiu ao tentar reconciliar realidades conhecidas, camelôs e arqueiros, com relatos vagos de uma arma de fogo desconhecida. Ele não consegue explicar por que seria necessário cobrir os camelôs com piche, mas transmite com precisão a essência, o uso de projéteis incendiários para neutralizar animais gigantescos. Fácil seria descartar esses relatos antigos como imprecisões de tradução ou licenças poéticas. Mas e se existisse uma prova que pudéssemos ver com nossos próprios olhos? Pois ela existe. Transportemo-nos da Pérsia antiga para a Europa do século XV, na Alemanha. Diante de nós, uma gravura impressionante, criada não por artistas, mas por engenheiros alemães. Não é uma obra de arte comum, mas parte de um manuscrito técnico dedicado à tecnologia militar. E no centro dessa gravura está Alexandre, o Grande. Porém, observe como ele é retratado, não como um herói antigo em toga e sandálias, mas como um inventor, segurando nas mãos um aparato complexo e multicamadas, que se assemelha ao que hoje chamaríamos de foguete. À sua direita, sua obra-prima, seu Wunderwaffe, uma carruagem de guerra gigante, um verdadeiro couraçado terrestre. Um veículo blindado sobre rodas, com canhões apontando pelas frestas e lâminas afiadas nas rodas para dizimar a infantaria. Até mesmo a entrada principal é detalhada, por onde os soldados adentram essa fortaleza móvel. O mais crucial aqui é quem criou essa imagem, não foram sonhadores, mas engenheiros do século XV. Para eles, Alexandre não era apenas um rei antigo, mas um colega, um gênio militar e inventor de tecnologia avançada, cujos esboços eles talvez tenham estudado. Agora, vamos unir todas as peças desse quebra-cabeça. A misteriosa inscrição no mapa de Remizov. A descrição detalhada da artilharia no Shahnyami. Os relatos confirmatórios no Darabneime e no Skandarneime. E, por fim, a prova visual irrefutável, a gravura alemã que mostra Alexandre como criador de foguetes e tanques. Um único fonte pode ser descartada como erro ou duas, como coincidência. Mas quando nos deparamos com uma série de testemunhos independentes, separados por séculos e milhares de quilômetros, teimosamente repetindo a mesma história, a palavra coincidência perde toda a credibilidade. Todas essas evidências apontam para uma única conclusão: o arsenal de Alexandre, o Grande, estava longe de ser primitivo como se acredita. E é aqui que chegamos ao limite onde a análise fria dos fatos já não basta. Estamos à beira de uma conclusão que pode parecer insana, herética, impensável. A pergunta que somos obrigados a fazer é simples, mas suas implicações são colossais. Se as armas descritas nos textos antigos e retratadas nas gravuras medievais pertencem, sem sombra de dúvida, à era do final da Idade Média, então quando, na verdade, ocorreram os eventos descritos? E se o anacronismo não estiver no armamento do século IV a.C., mas na própria datação atribuída a um homem que de fato utilizou essa tecnologia? Esta é a hipótese mais chocante para a qual todas as pistas nos conduzem. Vamos examinar as datas dos próprios fontes. As ilustrações do Shahnyami, com sua cavalaria de ferro, datam de 1335. A gravura alemã com foguetes e tanques, do século XV. Armamentos como o Zamburak ganham popularidade a partir do século XV. O mapa de Remizov, com sua menção a espinhais, é do final do século XV. Todas as nossas provas-chave, materiais e escritas, insistem em apontar para um único período histórico, entre os séculos XIV e XVI. Será possível que a era de Alexandre, o Grande, não seja tão remota quanto nos ensinaram?
que seus feitos e campanhas não tenham ocorrido na antiguidade, mas justamente nesse intervalo, quando a pólvora e a artilharia já redefiniam os campos de batalha. Se assim for, tudo se encadeia com uma lógica implacável. As descrições de nafta negra e cavalos de ferro deixam de ser fantasia poética para se tornarem relatos de guerra. A gravura alemã não seria uma homenagem anacrônica a um general antigo, mas a representação de um gênio militar contemporâneo aos seus criadores. E a inscrição no mapa de Remisov não seria um enigma, mas o registro de um evento histórico ainda fresco na memória coletiva. Essa ideia desmorona a cronologia aceita como um castelo de cartas. Significa que toda a história antiga, como a conhecemos, pode ser um equívoco monumental ou uma falsificação deliberada. No entanto, há uma segunda teoria, igualmente fantástica, mas que preserva a linha do tempo tradicional. Ela exige, porém, que repensemos radicalmente a trajetória da humanidade, e se a civilização não avança em linha reta, mas em ciclos? E se, em um passado distante, muito antes de nós, já existiram sociedades altamente desenvolvidas, que atingiram patamares tecnológicos surpreendentes, para então desaparecerem em cataclismos globais? Nesse cenário, Alexandre, o Grande, poderia mesmo ter vivido há mais de 2000 anos, não na Idade do Bronze, mas como um dos últimos vestígios de uma era dourada anterior, que já dominava a pólvora, as armas de fogo e, quem sabe, muito mais. Após sua época, um colapso ter-se-ia abatido sobre a humanidade, lançando-a de volta a um estado de primitivismo. Os conhecimentos se perderam, as tecnologias foram esquecidas. Só milênios depois, entre os séculos X e XV, o homem começou a redescobrir, passo a passo, o que seus antepassados distantes já haviam dominado. Essa versão explica a presença de tecnologias avançadas na antiguidade sem romper com a cronologia estabelecida. Assim, temos diante de nós duas portas e atrás de cada uma visão de mundo radicalmente diferente. Na primeira, a história está deslocada no tempo por séculos. Na segunda, esconde-se a história de ascensões e quedas esquecidas, de ciclos de progresso e esquecimento. Ambas as hipóteses parecem inacreditáveis, mas ao menos tentam dar sentido a esse emaranhado de contradições que desenterramos. Independentemente da porta que escolhermos, uma coisa fica clara: a versão oficial da história não resiste a um exame rigoroso. E as perguntas, longe de terminarem aqui, só começam a se multiplicar. Mas há estranhezas que nem mesmo essas teorias ousadas conseguem abarcar. Há vestígios deixados por Alexandre em épocas muito mais recentes da nossa própria história, vestígios que nos forçam a questionar ainda mais fundo. Vamos observar o legado desse homem onde, à primeira vista, ele não deveria ter qualquer lugar. Os enigmas não terminam aqui. Para encontrar os mais inexplicáveis, não precisamos mergulhar em manuscritos antigos. Basta olhar para a história do nosso próprio país, para o rastro desse personagem onde, aparentemente, ele nunca deveria ter estado. Transportemo-nos mentalmente ao século XV, às margens pantanosas do rio Neva, onde, por vontade de Pedro, o Grande, ergue-se do nada a nova capital do Império Russo, São Petersburgo. Uma cidade do futuro, símbolo de uma era revolucionária, uma janela para a Europa. Construída com a última palavra da arquitetura e do engenho humano, ela deveria representar o rompimento com o passado. E é justamente aí que o inexplicável começa. Desde seu nascimento, essa metrópole passa a ser preenchida com a imagem de um homem que, segundo a versão oficial, havia morrido 2 milênios antes de sua primeira pedra ser lançada, Alexandre, o Grande. Por que essa obsessão repentina? Porque, em uma capital recém-nascida, projetada para resolver urgências geopolíticas, surge um culto quase religioso a um conquistador da antiguidade? Em São Petersburgo, estátuas equestres de Alexandre são erigidas, não uma, mas várias. Seu rosto aparece em pinturas, miniaturas e até nas xilogravuras populares. Essa moda não se limita à Rússia. Entre os séculos XV e XIX, a Europa inteira parece rendida ao fascínio por ele. Mas é em Petersburgo que a adoração assume contornos mais perturbadores. Porque os arquitetos e governantes do novo império teimavam em entrelaçar a identidade de sua cidade com a figura de um governante de um passado remoto e de uma terra distante ao sul. Seria mero interesse pela antiguidade? Então por que Alexandre, e não Júlio César ou Ramsés II? Como se sua imagem carregasse um significado oculto, compreensível para eles, mas perdido para nós. Essa fixação vai além, estende-se até sua família.
Lembremos da composição escultórica que retrata seu pai, Filipe, com suas marcas características, e seu mentor, Aristóteles, obra que, oficialmente, teria sido criada na primeira metade do século X. Como se não fossem personagens de uma história antiga, mas figuras muito mais próximas, muito mais presentes. Mas talvez a pista mais intrigante não esteja esculpida em pedra, e sim nas palavras, mais precisamente, em seu próprio nome. Estamos acostumados a chamá-lo de Alexandre, o Grande, como se fosse uma tradução natural de seu epíteto. Porém, lembremos que o título de Angrandian também foi usado por monarcas russos, cuja era nos é muito mais familiar: Pedro, o Grande, Catarina, a Grande. Na época em que a capital se fixava no norte gelado, esse título poderia carregar um duplo sentido, não apenas magnitude, mas também direção. Um governante do norte. Só que a Macedônia e a Grécia ficam ao sul, em terras quentes, distantes dos ventos gélidos do Báltico. Por que, então, um rei do sul teria seu nome tão indissociavelmente ligado a um epíteto que, em outra perspectiva cultural, poderia significar justamente norte? Mais uma incongruência. Mais um detalhe que se recusa a se encaixar no quadro. E assim nos vemos de volta ao ponto de partida. Começamos com uma única linha em um mapa antigo, uma menção estranha a um mosquete onde ele não deveria existir. Essa dúvida nos levou através de páginas empoeiradas de crônicas proibidas, nos fez decifrar descrições de armas impossíveis, confrontar gravuras medievais e até questionar a própria linha do tempo da humanidade. No fim dessa jornada, não encontramos uma resposta definitiva. Pelo contrário, descobrimos que os mistérios se multiplicaram. A versão oficial da história, tão coerente e lógica à primeira vista, revela fissuras profundas quando examinada de perto. Há muitas inconsistências, muitos artefatos e testemunhos que se recusam a se ajustar ao esquema simples e conveniente que nos foi ensinado. Talvez a história não seja o que nos fizeram acreditar. Talvez a verdadeira história da humanidade não seja uma avenida reta e iluminada, mas um labirinto de corredores esquecidos, portas secretas e câmaras ocultas. E cada artefato estranho, cada inscrição absurda em um mapa não é um erro, é uma chave para uma dessas portas escondidas.